Qual é, afinal, a importância do número de identificação fiscal na relação jurídica tributária? O número de identificação fiscal, ou como vulgarmente conhecemos, o número de contribuinte, ou ainda abreviadamente o NIF, corresponde no elemento fulcral da relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da relação jurídica tributária, ou seja, entre a Administração Geral Tributária e o contribuinte. Neste vídeo, vamos falar dos pressupostos para a sua atribuição, para a sua cessação e para a sua suspensão, assim como das consequências da suspensão e da cessação do NIF. Mas antes de avançarmos, não se esqueça de subscrever o meu canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Ora, dizer que o NIF constitui elemento de ligação entre os sujeitos da relação jurídica tributária, não se quer com isto dizer que o NIF afigura elemento constitutivo dessa relação, pois, como vimos na outra parte, a relação jurídica tributária surge por imposição legal nos termos do artigo 24 do Código Geral Tributário. O NIF é, assim, um elemento instrumental para o cumprimento da obrigação tributária a que os contribuintes estão adstritos. De acordo com o artigo 8, número 1 do regime jurídico do número de identificação fiscal, a atribuição do NIF é de caráter oficioso, ou seja, cabe à iniciativa unilateral da Administração Geral Tributária atribuir o número de identificação fiscal. Mas não podemos deixar de referir que o número 2 deste artigo admite que os contribuintes possam solicitar voluntariamente a atribuição do número de identificação fiscal, sendo que este regime é de aplicação obrigatória para todas as pessoas singulares ou coletivas ou a todas as entidades legalmente equiparáveis. Estas entidades podem ser as heranças jacente ou indivisa, o património sem identificação de titular, os espólios ou até a massa falimentar. Relativamente às pessoas coletivas, existem pessoas coletivas, ou seja, existem empresas ou empresários que desenvolvem atividade econômica, mas que não estão registrados do ponto de vista da lei das sociedades comerciais. Vamos dar o exemplo daqueles empresários que desenvolvem as suas atividades nas redes sociais ou no comércio eletrônico. Muitos destes empresários não têm qualquer registro, seja a nível da conservatória do registro comercial ou também a nível da Administração Geral Tributária. Uma vez identificados pelos serviços de fiscalização da Administração Geral Tributária, a Administração Geral Tributária tem competências, nos termos deste artigo, de atribuir o número de contribuinte oficiosamente e compelir aquele contribuinte a cumprir com todas as obrigações fiscais que deixou de cumprir até aquele momento que foi identificado e deverá passar a cumprir com as suas obrigações a partir daquele momento em que foi registrado para frente. Ou seja, uma vez cadastrado no sistema da administração fiscal ou atribuído o NIF, o contribuinte já não passa despercebido aos olhos da Administração Geral Tributária. A partir deste momento, o contribuinte é acompanhado pela Administração Geral Tributária para assegurar que este esteja a cumprir com todas as suas obrigações tributárias, seja de pagamento ou declarativas. Estamos a nos referir, naturalmente, àqueles contribuintes que são abarcados pelas normas de incidência previstas nos diferentes diplomas que instituem os vários tributos em vigor na nossa ordem jurídica tributária, não se aplicando, como é natural, às pessoas singulares que são tributadas em sede de IRT por conta de outrem. O incumprimento das obrigações tributárias acarreta consequências para a esfera jurídica do contribuinte. Desde logo, aquelas que estão previstas no artigo 13 do regime jurídico do número de identificação fiscal, que confere poderes à Administração Geral Tributária de suspender o NIF sempre que verificar que o contribuinte não esteja
a cumprir com as suas obrigações declarativas por um período superior a 1 ano. A suspensão do NIF é uma medida provisória e menos gravosa, que tem como objetivo inibir o contribuinte de realizar qualquer operação que implique a utilização do NIF, seja em matéria tributária, seja com as demais entidades administrativas ou privadas, com o fim último de chamá-lo à Administração Geral Tributária para regularizar a sua situação fiscal. Já a cessação apresenta-se como uma medida definitiva que pode ocorrer quer por iniciativa do contribuinte, nos termos do Código do Imposto Industrial ou do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, ou por iniciativa da Administração Geral Tributária, sempre que verifique que estão preenchidos os pressupostos previstos no artigo 14 do regime jurídico do número de identificação fiscal, nos termos do qual um contribuinte que esteja em situação de insolvência judicialmente declarada, ele deve ter o seu NIF cessado, de formas a que fique impedido de continuar a realizar operações comerciais ou operações tributáveis utilizando o número de identificação fiscal. Uma vez cessado ou suspenso o NIF, o contribuinte fica com a sua vida condicionada, ou seja, nos termos do artigo 15 do regime jurídico do número de identificação fiscal, o contribuinte fica impedido de realizar um conjunto de operações que paralisam a sua vida. Não pode abrir conta bancária, não pode emitir fatura, não pode fazer levantamentos ou transferências bancárias, ou seja, não pode realizar operações bancárias, não pode realizar operações com todo o sistema financeiro ou tratar tanto com as entidades administrativas, conforme essa norma nos vem dizer. E quais são as consequências das faturas emitidas por um contribuinte que tenha um NIF cessado ou suspenso? A consequência é, desde logo, a invalidade da fatura para efeitos fiscais. Ou seja, uma fatura emitida por um contribuinte que tenha o seu NIF cessado vai prejudicar o seu cliente, o adquirente que tenha recebido aquela fatura, no exercício do seu direito de dedução para efeitos quer do imposto industrial, quer do imposto sobre o valor acrescentado. Todavia, sendo a suspensão do NIF um procedimento tributário, então ela não pode ocorrer de forma arbitrária. É necessário que o contribuinte seja notificado para regularizar a sua situação de incumprimento num prazo de 30 dias, findo os quais, se não reagir à notificação, aí sim, a Administração Geral Tributária está livre de cessar o seu número de identificação fiscal, tanto com todas as consequências que nós vimos ou que nós acabamos de referir. Todavia, o contribuinte pode contestar, nos termos deste regime, a suspensão ou a cessação, na medida em que não tenha qualquer incumprimento do ponto de vista fiscal. Ora, nos termos do número 4 do artigo 13 do regime jurídico do número de identificação fiscal, a suspensão do NIF também pode-se dar a pedido do contribuinte. Todavia, estamos a falar apenas dos contribuintes singulares que exercem alguma atividade econômica. Estes contribuintes, quando se veem impedidos de realizar essa atividade econômica, podem solicitar a sua suspensão, a suspensão do NIF, desde que cumpram com os requisitos para a cessação da atividade nos termos do Código do Imposto Industrial ou do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Qual é a importância dos contribuintes solicitarem a suspensão do NIF? A primeira e a mais importante é, desde logo, o facto de ficarem exonerados do cumprimento das obrigações declarativas. Ora, um contribuinte em nome individual que presta serviços e que esteja abarcado pela norma de incidência do Código do IVA, no seu artigo 3º, este contribuinte está obrigado a submeter declarações mensais nos termos do artigo 44, na medida em que ele esteja a realizar ou não operações tributáveis. E é importante, quando este contribuinte, vamos supor que só tenha um cliente e perde este contrato, é importante que o contribuinte informe à Administração Geral Tributária, por via de submissão de uma declaração de cessação da atividade e do consequente pedido de cessação do NIF, para que o sistema da Administração Geral Tributária
deixe de considerar que aquele contribuinte está em atividade. Se o contribuinte não solicita a cessação do seu NIF, para efeitos fiscais, ele continua em atividade e passarão a ser aplicadas penalidades todos os meses pelo incumprimento da submissão da declaração periódica, sem prejuízo da liquidação oficiosa do imposto, ou seja, da determinação do imposto a pagar por via oficiosa, com base nas suas últimas declarações. Então, o simples facto de solicitar a suspensão do NIF evita, desde logo, um conjunto de consequências que são financeiras e também de dores de cabeça na esfera do contribuinte. E assim, terminamos por aqui. Não se esqueça de pôr like e de deixar o seu comentário. Muito obrigado e estamos juntos.